Bom, o texto que a gente leu inicialmente começa dizendo que Jesus tinha uma necessidade, estava ansioso por reunir com os discípulos e ter esse momento na última ceia com eles antes de sofrer. A gente sabe que, como eu falei anteriormente, os sofrimentos de Jesus, eles começam no Getsemane. E a gente vai perceber que a gente pode até dividir em dois momentos lá no Getsemane. O momento que ele sofre emocionalmente e a partir do momento que ele começa a sofrer fisicamente. E nós vamos hoje nos concentrar nesse sofrimento emocional pelo qual Jesus passou antes de ser preso e levado pelos guardas. Então, quando Jesus se reúne com os discípulos nessa última ceia, ele diz que estava ansioso para reunir com eles. E é curioso porque Jesus ele está ali celebrando, e os elementos da ceia estão postos lá, pão e vinho, que representam respectivamente sua carne e o seu sangue, símbolos daquilo que posteriormente seria moído no que diz respeito à carne, naquilo que seria derramado no que diz respeito ao sangue. E Jesus então, com o intuito de mostrar e de entregar essa mensagem a eles, Jesus estava ansioso para se reunir com eles. Jesus, nesse momento, na última ceia, ele abre o coração para os discípulos dele. Primeiramente ele chega lá, antes de ceiar, ele tem uma série de eventos na ceia, e um deles é o lava-pés. Jesus começa a lavar os pés, e depois ele passa a falar sobre o traidor que havia entre eles. E aí cada evangelho faz um relato diferente, e talvez o mais detalhado seja realmente o evangelho de João. Quando Jesus está falando que tem um traidor, existe um grupo de discípulos que tem mais intimidade, eles chegam perto de Jesus e perguntam assim: sou eu? Por um acaso, quem é, Senhor? E para mim isso é bem relevante, porque a maioria de nós, quando sente que a gente pode estar em pecado, ao invés de nos aproximarmos de Jesus para saber, Senhor, estou com um problema, a gente faz o contrário, a gente se afasta dele. A gente corre, como se isso fosse alguma espécie de virtude, porque afinal de contas eu sou um pecador e não vou me aproximar de um Deus santo. Isso nada mais é do que um engano, porque a grande verdade, o que Jesus espera, é que quando nós nos percebamos em pecado, que nós nos aproximemos dele com humildade para reconhecer e dizer: Jesus, tenho falhado. Pedro e Pedro está longe, olha para João e diz assim: pergunta dele se é quem é. E aí a Bíblia diz que João reclina a cabeça no peito de Jesus, e Jesus dá uma indicativa. Ele diz: aquele que eu molhar o pão e compartilhar, esse é o que vai me trair. Então Jesus está nesse momento, ele está abrindo o coração para os discípulos dele, e mostra como Jesus, em sua humanidade, ele lidou com a visão dos sofrimentos. Ele foi muito claro sobre tudo que ele ia padecer. Inclusive, quando a própria ceia, quando ele compartilha o pão, ele diz: esse aqui é o meu corpo, que vai ser dado por vós, meu sangue que será derramado por vós. Essa mensagem, ela não está muito clara para os discípulos ainda. Está para a gente hoje. Para a gente ela é límpida, completamente clara. A gente sabe o que Jesus estava querendo dizer com tudo isso. Mas para os discípulos não, ainda era uma incógnita o que tudo aquilo significava. Mas Jesus deixa tudo muito explícito para eles sobre tudo o que vai acontecer. E a primeira lição que eu tiro do verso que nós lemos inicialmente em Lucas 22, que Jesus desejava ansiosamente ter essa ceia com ele, primeiro para abrir o coração. Jesus amava ter comunhão com seus discípulos, e ele compartilhava das suas dores, ele compartilhava das suas dificuldades. Depois de sair dali, ele vai com os discípulos para o Getsemane. Aí ele vai com o grupo todo para o Getsemane. Depois ele vai um pouquinho mais à frente com mais 3, e depois ele vai um pouquinho mais à frente sozinho para orar. Então esse é o quadro que nós temos da ceia, da saída da ceia para o Getsemane, e na sequência Judas chega com todos os guardas, e nós vamos ver o momento em que Jesus despacha Judas e faz com que ele vá fazer o que ele tem para fazer. Então a primeira coisa que eu queria frisar é: a gente precisa aproveitar as oportunidades, porque Jesus, sempre que esteve com seus discípulos, ele aproveitou ao máximo para entregar tudo que ele podia. Ele deu tudo de si.
Quando você lê o relato da ceia em Lucas, no capítulo 22, diz, eu acho que em João também diz a mesma coisa, agora me fugiu a memória, mas ele diz assim, que Jesus, amando os seus discípulos, amou até o fim. Jesus, ele entregou tudo em vida e na hora de morrer. Ele fez tudo que podia, ele entregou de si tudo que podia. E aí a minha pergunta, e eu já promovo aqui uma primeira reflexão a partir desse momento, Jesus ele está visualizando, ele está vendo os seus sofrimentos, mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em compartilhar a vida com os seus discípulos. Ele chega na ceia tomado de amor, tomado de desejo e de uma boa ansiedade, no sentido de como eu desejei estar aqui com vocês nesse momento, mesmo sabendo que essa vai ser a nossa última ceia, ela não acontecerá mais até que eu volte. A próxima ceia com Jesus, a gente já vai estar junto com Ele. Não, vocês não entenderam. Como é que eu libero uma coisa desse nível e você não recebe e diz, eu vou estar lá, amém, eu vou estar lá? Porque Jesus deixou claro no verso 16 de Lucas 22, que essa ceia com a presença dele não aconteceria mais, só quando se cumprisse o reino de Deus. Ele está falando da sua segunda vinda. Só que agora, nessa segunda vinda, não vai ser só com os discípulos, com os 12 discípulos, mas com todos aqueles que creram na mensagem de Jesus. E eu espero que você esteja nesse grupo. Diga amém. Amém. Aleluia. Pois bem, Jesus entrega essa mensagem e aí a ceia está ocorrendo. Jesus declara, olha, alguém vai me trair, vou ser traído. Lá em João capítulo 13, no verso 27, Jesus, já deixando claro tudo para os seus discípulos, ele olha para Judas e diz o seguinte: então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Jesus, e aqui tem uma lição maravilhosa, nesse momento aqui. Jesus encara de frente, e sem pena de si mesmo, todos os sofrimentos que ele vai encarar. Ele olha para Judas, e a gente sabe, mesmo que depois ele peça para Deus, que se possível passe de cálice, nós vamos falar disso já já, ele olha para Judas e diz, Judas, ele despacha Judas, ele não hesita, e ele mesmo diz para Judas, vai fazer o que você tem para fazer. Judas aqui nesse momento ele sai, e ele vai entregar Jesus, vai até os sumos sacerdotes, vai até os sacerdotes, recebe o pagamento por Jesus e vai levar uma tropa para encontrar Jesus lá no Getsêmani, para que se inicie as séries de sofrimentos pelos quais Jesus passaria, que ele sabia que passaria desde o nascimento. Jesus, ele não se vitimiza, ele não foge das dores, ele não se esconde da coisa. Mesmo no auge da sua humanidade, quando a sua carne se revolta, quando ela inicia uma luta contra a vontade de Deus, ainda assim essa carne que diz, eu não quero, ela se submete no final, e ele termina essa luta toda com a célebre frase dele, dizendo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Jesus tanto luta, mas com a sua humanidade ele tenta evitar, mas com essa mesma humanidade ele se submete. Porque na verdade, quando Jesus tenta fazer isso, ele não foge como alguém que está temendo, ele tenta encontrar um caminho legal, como ele procura Deus, o Senhor, o Pai, e diz, Pai, é possível, tem uma forma, ok, uma coisa é a gente querer tentar evitar certos caminhos de dor de forma legal, na presença de Deus, outra coisa é nós fugirmos acovardados e sem fé, dos desafios que estão diante de nós, e das dores, que muitas vezes são naturais da vida. Todas as vezes que você sente dor, você quer fugir. Todas as vezes que uma coisa dói, você quer parar. Jesus não foi esse tipo de homem, e nós devemos aprender com ele. Diante das dores, embora quisesse evitá-las, porque ele não era masoquista, nem sadomasoquista nesse caso, ele procurou um meio legal. Você pode ir orar quando estiver doendo, dizer, Deus, se tiver como fazer parar essa dor, faz parar, mas está doendo muito, mas eu não arredo o pé do propósito. É assim que um homem de Deus e uma mulher de Deus agem diante das dores. E nós estamos falando aqui ainda de dores emocionais. Estamos falando da projeção de Jesus ao olhar o seu medo,
o receio de tudo que sofreria na carne. Ele ainda não estamos falando das dores físicas propriamente ditas. Nós estamos falando de todo o conjunto que um ser humano normalmente concebe na sua mente quando está percebendo que algo ruim vai chegar. Toda aquela angústia, todo aquele medo, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Jesus aqui, ele mostra uma coragem imensa, porque ele mostra a sua fragilidade inerente da sua humanidade, tenta buscar uma saída no Pai, legal, para esse processo. O Pai disse: não tem, eles estão tudo bem, então vamos para frente. Quando você estiver sofrendo, é normal você querer se livrar da dor, mas quando ela for inevitável, só diga: bora para frente, Pai. Só diga isso. Não fuja, porque fugir não alivia a sua dor, não elimina a sua dor, posterga a sua dor. E diria eu que aumenta. Eu lembro sempre de Jonas fugindo, onde a sua dor era emocional, porque se sentia injustiçado de ter que pregar para um povo que considerava inimigo. Ele não teve como se livrar dessa dor, pelo contrário, ele acrescentou umas dores na sua fuga, ao ponto de ter que parar dentro de um peixe e quase perder a vida, para poder concluir que é inevitável. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, nós iremos passar por dores que são inevitáveis, e tentar fugir delas é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Jesus não fugiu dos sofrimentos que lhe estavam em sua frente. E quando Jesus sai da ceia com seus discípulos, ele vai para o Getsemane. A primeira dor que Jesus enfrenta é o medo, é a tristeza, é emocional. Aqui Jesus ainda não recebeu uma chibatada, nem um tapa, mas ele já está sofrendo ao ponto de suar sangue. Eu vou já falar um pouquinho sobre esse episódio. Marcos capítulo 14, verso 33. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. O homem Jesus está com medo, está triste, está aflito, talvez se sentindo só até, porque ele vai, uma primeira vez, quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. O único dos evangelhos, o único que cita, talvez um dos motivos pelos quais os discípulos estavam dormindo, é Lucas, que diz que eles estavam dormindo de tristeza. Sabe quando alguém está deprimido e prefere dormir a lidar com a dor emocional? Era exatamente o que os discípulos estavam fazendo aqui. Aqueles que já passaram por algum processo depressivo sabem do que eu estou falando. Era uma tristeza tão profunda, que era melhor dormir a enfrentar a dor de ver o que talvez iria acontecer. Eles não tinham clareza, mas eles viram Jesus, eles viram o estado de Jesus. E Jesus, lá em Lucas 22, 45, ele diz isso, está escrito: quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Esse era o quadro. O quadro era sombrio. A luta era tão tremenda, era tão difícil. Jesus, ele fez esse processo 3 vezes. Ele veio os discípulos, encontrou dormindo e voltou para orar. Foram 3 vezes. E a luta era tão grande, Jesus as 3 vezes orou a mesma coisa, que em determinado momento anjos tiveram que vir até Jesus para confortá-lo. Tamanha era a angústia que ele estava, tamanha era a agonia que ele estava sentindo naquele momento. Talvez a agonia é essa que nenhum de nós sentiu na vida ainda, porque não se trata apenas de morrer, mas se trata de um doloroso e inigualável processo de humilhação misturado com dor física extrema. Porque eu vou até ler uma coisa para vocês. Jesus, ele começa a suar sangue, e aí um médico, ele diz assim, chamado Dr. Lebec, ele diz: em condições completamente especiais, durante uma grande debilidade física, acompanhada de um abalo moral, seguido de profunda emoção e de grande medo, alguém pode suar sangue.
Ou seja, cientificamente falando, isso é uma possibilidade, está muito bem documentada esta possibilidade na ciência. E ela acontece diante de grande debilidade física, acompanhado com abalo moral, seguido de profunda emoção e de grande medo. O medo, o terror e o abalo moral estão aqui, no auge da vida de Jesus. No auge. Ele está sofrendo terror e angústia como nenhum de nós na vida sentiu. A maioria de nós, por exemplo, vou dar um exemplo básico, a gente deixa de evangelizar porque tem medo de ser rejeitado. Nós nunca imaginaremos o que Jesus sofreu emocionalmente nesse momento, quando ele está visualizando os seus sofrimentos que se seguirão. Mas Jesus, mesmo diante desta luta intensa, dessa ansiedade enorme, Jesus prossegue. Agora, o Dr. Lebeck, ele diz uma coisa interessante. Essa hemorragia que ocorre no corpo, que faz Jesus suar, deixa a pele dele sensível, prejudica o conjunto do tecido dele, fazendo que a pele dele fique mais sensível do que o normal. Ou seja, as chibatadas que iriam doer numa determinada intensidade, agora doerão 2 vezes mais. Aquilo que já era doloroso por natureza vai doer o dobro, porque esse processo emocional pelo qual ele passou, muito severo, torna a pele dele mais sensível ao que diz a medicina a esse respeito. Portanto, agora Jesus vai passar por uma dor intensa. Não é por mera coincidência Jesus passa por isso, porque seu processo, esse medo todo pelo qual Jesus passa, é o processo natural a um ser humano. Toda a humanidade de Jesus está exposta ali. Sabe quem é que vai adiante? Jesus olha para tudo isso. E aqui tem uma verdade que mexe muito comigo. Ante a qualquer desafio ou circunstância difícil que a gente passe na vida, a nossa alma sofre, nossas emoções entram em ebulição. A gente começa a sofrer, a gente sofre por antecedência, ainda nem aconteceu o problema, a gente está angustiado, sentindo dores, fortes dores emocionais, um medo paralisante, falta de ar, taquicardia, sudorese, o nosso corpo sua, o nosso coração bate mais acelerado, falta o ar, e a gente pensa, a gente vai morrer, e ainda nem aconteceu nada. Essa é a famosa ansiedade. Porque o medo, ele lida com a realidade que está diante de seus olhos. A ansiedade lida com aquilo que a gente está projetando. Só que no caso de Jesus é medo, porque ele não está projetando algo falso, ele sabe que vai acontecer. Ele tem o conhecimento do tempo. E ele sabe que em breve começa tudo. E ele não para. Ele encara de frente. Eu queria desafiar você que está aqui nessa noite, nessa primeira reflexão, a parar de fugir diante das suas dores. Tem dores que são inevitáveis, não adianta. E se você parar para ver, quanto mais você tenta evitar as suas dores, mais você causa dores a si mesmo. Chegou a hora de nós tomarmos um posicionamento firme de fé. E com isso eu não estou dizendo que alguém vai gostar de sofrer, mas quando a gente olha para o escopo de verdades bíblicas a respeito do sofrimento, a gente chega a uma conclusão. A Bíblia está sempre dizendo que é possível passar pelos sofrimentos com esperança, até com alegria. A Bíblia traz a ideia. Eu sei que esse conceito talvez seja muito distante para a maioria de nós, mas é porque isso é uma verdade bíblica que só é possível ser acessada se houver uma fé sobrenatural na qual nos movamos. E Jesus está aqui, nesse lugar, dizendo: está doendo, mas eu vou. Aí a pergunta que eu quero fazer: por quê? Por que ele decidiu ir? Primeiro, porque ele amava o Pai. Obviamente, a gente sabe que ele e o Pai eram um. Mas segundo, também porque ele nos amava. Tem um texto que eu amo, está em Hebreus 12:2, que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando eu reflito sobre esse texto, sobre a alegria que lhe estava proposta, eu fiquei em casa, e essa não é a primeira vez que eu reflito nesse texto. A primeira vez que eu li esse texto, eu perguntei de Deus: Deus, que alegria é essa? Porque não pode ser o céu, ele veio de lá.
já era dele. Não pode ser a divindade, ele é Deus. Então não há nada no céu que não seja dele e que ele já não tenha experimentado. E aí a única coisa que eu consigo concluir que a alegria que lhe estava proposta que esse texto se refere é o meu e o seu arrependimento. Esse é o motivo que o faz ir adiante. É como se Jesus ele estivesse visualizando todos aqueles que viriam a crer. E essa alegria que lhe estava proposta, e é isso que o motiva a ir adiante. É isso que é o motivo dele suportar toda a dor emocional e posteriormente todas as dores físicas que suportou, por amor. Porque havia uma proposta de alegria, e por essa proposta de alegria, ele suporta a cruz. E eu acho interessante, ele despreza a vergonha. Porque afinal de contas, todo o processo, a gente vê nos filmes, ou mesmo nas histórias que contam a respeito de Jesus, que Jesus estava com uma espécie de uma sunguinha, mas na verdade Jesus foi crucificado nu. Todo o processo foi extremamente humilhante. E não somente a exposição pública, que inclusive o livro de Hebreus fala, mas todo o processo de humilhação que envolve alguém ter poder e não usar o seu poder em benefício próprio. Exige muita humilhação você ser o chefe e o seu funcionário te humilhar e você não demiti-lo. Exige um processo de humilhação e de humildade muito grande para que nós não tomemos decisões como essa, baseadas no orgulho ferido, usando o nosso poder em nosso favor para atacar aqueles que nos ferem. E Jesus está lá sofrendo e não fazendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele desprezou a vergonha que era ser humilhado tendo todo o poder. E eu imagino que quando a palavra de Deus quer dizer que ele desprezou a vergonha, ele está falando daquilo que acontecia dentro dele. Todas as vezes que ele se sentia envergonhado, e talvez em algum momento se passou, eu não tenho evidências bíblicas a esse respeito, mas não é absurdo a gente conjecturar de que em algum momento passou na cabeça de Jesus e disse assim: eu posso acabar com isso aqui agora, absolutamente, com um estalar de dedos, com uma palavra, como ele quisesse. E ele decide não fazer. E ele decide então passar por todo esse processo de humilhação extremamente vergonhoso por amor. Quando o autor de Hebreus ele está falando de a gente manter os olhos fitos ou fixos em Jesus, o autor está mostrando para a gente que olhar para Jesus em suas determinações de amor nos encoraja a tomar o mesmo caminho. Olhar fixamente para Jesus é pensar sobre Ele com frequência e sobre tudo que sofreu por amor a nós. Inclusive o próprio autor de Hebreus vai falar isso, porque no verso 3 de Hebreus 2 ele diz assim: ó, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E o efeito disso está muito bem documentado aqui nesse versículo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Eu chego à conclusão ao ler esse texto, que todo desânimo que se abate sobre um cristão, que todo cansaço que se abate sobre um cristão, é porque ele parou de olhar para Jesus. Parou. Aí ele começou a se sentir injustiçado, começou a se sentir não amado, começou a se sentir desvalorizado, começou a se sentir esquecido pelo próprio Deus. Ele parou de olhar para Jesus. Se o próprio Filho passou por isso, quem somos nós para não passar? Eu desde o domingo passado eu venho refletindo sobre essa verdade que é muito poderosa. A gente tende a achar que quando as coisas estão difíceis para nós e Deus não faz alguma coisa em nosso favor como gostaríamos, é como se Deus nunca tivesse feito nada por nós. Por que eu vou servir um Deus se eu estou desempregado e Ele me dá um emprego? Por que eu vou servir um Deus que eu não tenho, meu casamento está destruído, Ele não restaura o meu casamento? Por que eu vou servir um Deus que Ele está vendo que eu estou enfermo e não me cura? Aí essa fala, ela traz consigo no interior dela a ideia de que Jesus nunca fez nada por mim. Você está olhando pela ótica errada, porque quando eu olho para a Bíblia, cada sofrimento e cada angústia que Ele passou foi por mim e por você. Então Ele já fez sim. O fato dele não ter feito o que você quer não significa que Ele nunca fez nada. Sabe por quê?
Porque Deus, Ele não trabalha nos nossos desejos, Ele trabalha nas nossas necessidades. E sabe do que a gente precisa? A gente não precisa de um emprego melhor, de um casamento melhor. A gente precisa ser salvo das nossas más intenções do coração. A gente precisa ser salvo de nós mesmos. Antes de qualquer coisa, a gente precisa de salvação. E é por isso que antes de Deus liberar qualquer coisa na nossa vida, Ele precisa que a gente tenha um profundo arrependimento de quem somos. Não existe conversão de verdade sem que antes você se decepcione com a pessoa que você é. Porque enquanto você achar que você é bom, você não entendeu nada de evangelho. Absolutamente nada. Você precisa olhar para você e dizer: miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Quando isso acontecer, e essa foi uma revelação, eu não estou falando de palavras que saem da sua boca, eu estou falando de revelações que você tem no seu interior a respeito de você mesmo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nesse segundo momento no Getsemane, Jesus está sendo motivado por amor a suportar todo o sofrimento e angústia que lhe sobrevieram nesse momento. Depois disso, no Getsemane, Jesus ora. Coloca Lucas 22:53, deixa na tela. Jesus ora para que passe um cálice. O que o cálice significa? Do que Jesus está falando? De modo geral, a palavra cálice, ela refere-se a juízo. Ao juízo que Deus libera por conta da sua ira contra o pecado. E Jesus então está carregando aqui, está dizendo: Senhor, me libera do juízo que não é meu. Quando ele ora, porque eu não pequei. Ele está pedindo: é possível o Senhor me livrar da ira que o Senhor está para derramar sobre mim por algo que eu não cometi? Em outras palavras, esse é o homem falando. Mas depois esse mesmo homem se submete. E a partir daquele momento, Jesus vai beber esse cálice. Ele vai beber o cálice da ira de Deus. O juízo de Deus vem sobre Jesus. O cálice que Jesus vai beber não é dele, é nosso. Ele vai beber o nosso cálice. E nas palavras do próprio Jesus, daquele momento em diante, quando ele diz: seja feita conforme a sua vontade, Lucas 22:53 diz o seguinte: todos os dias estive com você. Jesus é preso. Os soldados que chegam lá no Getsemane, eles chegam armados, uns com paus, outros com espadas. E Jesus então argumenta com eles. Antes disso aqui, ele diz: eu por um acaso eu sou líder de alguma rebelião? E ele diz: porque todos os dias estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo está na hora de vocês, quando as trevas reinam. A partir desse momento, as trevas reinam. Essa frase, ela me pegou. Ela me pegou. Porque se na vida do Filho de Deus em algum momento as trevas reinou por amor, por que nós achamos que em algum momento nós não possamos passar por qualquer tipo de dificuldade? Existe um engano estabelecido nas nossas mentes e corações a respeito de qual é o papel de Deus na nossa vida. Ele não é o teu abençoador, Ele é o teu Senhor e Salvador. E Ele sofreu por você, por mim, por você. Quando Jesus é preso, Jesus então está no Getsemane, prendem ele. A partir desse momento, os discípulos tentam se rebelar e tentam estabelecer um confronto. Na verdade, principalmente Pedro. Então Pedro corta a orelha de Malco e Jesus o repreende e diz que não é pela espada que essa guerra seria vencida. E Jesus então recupera a orelha de Malco e é levado. A partir daí, a partir desse ponto da prisão de Jesus, seguem-se uma série de sofrimentos físicos que nós vamos ver na nossa próxima mensagem, domingo que vem. Mas até esse momento acontece ainda
algo no final extremamente doloroso emocionalmente, que qualquer um de nós, ao passar, ou quando passamos, em algum nível, nós sofremos. Todo mundo vai embora, não fica ninguém. Não fica ninguém. Já foi abandonado? Quem já foi abandonado aí sabe quanto dói. Sabe quando você espera que alguém faça alguma coisa por você e não fazem? Pois bem, embora Jesus não esperasse nada, mas mesmo Jesus não esperando, o abandono, de uma certa maneira, ele é doloroso. E é por isso que eu volto e cito Hebreus capítulo 12, verso 2, que ao manter os seus olhos fixos em Jesus, embora qualquer abandono ele não vá deixar de doer, ele não será uma dor suficiente que te faça parar de caminhar. Não será uma dor que tenha o poder de fazer você deixar de crer ou de viver o propósito de Deus para a sua vida. A maior lição nesse primeiro momento da história de Jesus é: eu vou passar por dores emocionais, mas isso não vai me paralisar, isso não vai mudar quem eu sou. Inclusive, Jesus, quando está lá na ceia ainda com os seus discípulos, que Jesus está lavando os pés, a Bíblia diz que Jesus fez isso porque ele sabia o que Deus tinha entregado para ele, sabia quem ele era. Identidade é a maior arma contra as dores emocionais. Sofre mais quem não sabe quem é. Sofre mais quem quer atribuir valor pelas coisas que faz e não por os sofrimentos de Jesus. Uma coisa, querido, é você achar que Deus te ama pelo que você faz. Outra coisa é você saber que você não é amado por mérito. Você é amado. Quais as evidências, pastor, disso? Porque está vendo aqui a minha vida, eu estou enfermo. A evidência do amor de Deus para você não é a cura, é sua salvação, é a eternidade, é o desejo que Ele nutriu no coração como propósito inicial desde o Éden, de ter eu e você com Ele na eternidade, porque tudo o que acontece aqui é passageiro, vai passar, vai acabar. E se eu ficar condicionando que a determinadas evidências o amor de Deus na minha vida, eu vou fracassar e naufragar na fé, porque eu parti de um ponto, de uma premissa errada, de um pensamento equivocado, de uma expectativa irreal. O Senhor nunca disse para a gente que a prova de amor dele para conosco era nos dar o que a gente quer, mas nos dar o que precisamos. Isso é Evangelho. E ninguém prospera no Evangelho até entender a verdade dele. Porque Jesus está pronto para essas coisas, gente. Do que Jesus pode nos dar e do que Ele pode fazer por nós nessa vida. Do ponto de vista espiritual, elas só são relevantes por um motivo: porque concorrem com Ele no domínio do nosso coração. Se não fosse por isso, não teria tanta relevância. Porque Jesus, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode nos abençoar da maneira que Ele quiser. Isso não deveria ser uma pauta prioritária, mas o nosso coração caído, ele faz disso uma pauta. Mas um coração regenerado, ele coloca o seu coração em Cristo e tira valor das outras coisas. Embora Jesus saiba de tudo, com o tempo, e aí Jesus é preso, abandonado por todos os seus discípulos, mas isso não deixa Jesus ressentido. Não. Ele ainda é um homem humilde e com a capacidade de perdoar. Tanto é verdade que enquanto Jesus está sendo levado para o julgamento lá no Sinédrio, porque esse é o próximo passo, Jesus vai ser levado até o Sinédrio, lá vão armar e vão forjar um falso julgamento. E nós vamos falar desse falso julgamento no domingo que vem. Mas no caminho, Pedro resolve seguir Jesus silenciosamente, de forma escondida. Alguns de nós, quando eu olho para esse episódio, eu vejo assim, um retrato do que são a maioria dos cristãos, assim, em determinado momento da sua história. Porque Pedro deixa de ser esse cara em algum momento. Mas aquele cara assim que tem simpatia, mas ele não tem coragem suficiente para entregar tudo ainda. Parece a gente, né? A gente vem, a gente tem uma simpatia por Jesus, sabe? A gente gosta, mas não tem coragem de dizer: eu vou viver para isso, minha vida vai ser para isso. Pedro ainda não era esse cara, e Jesus sabia disso.
Tanto é que ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Só que Jesus, não ressentido, no caminho vê Pedro, e com um olhar perdoa Pedro. Com um olhar. Que olhar? Você consegue imaginar esse olhar? Eu consigo imaginar que mesma forma que ele olha para mim, com os meus pecados, com os meus defeitos, não é um olhar que está julgando, embora pudesse fazê-lo. Não é um olhar julgador. Também tampouco é um olhar que deseja condenar, mas é um olhar de graça, como quem diz assim: eu te entendo, tu não ter conseguido sustentar o que você disse que faria. Porque Pedro havia feito inúmeras promessas, e Pedro está extremamente envergonhado por ter negado Jesus. Mas o olhar de Jesus não é como quem diz: está vendo como tu não é bom? Não. É como quem diz: eu te entendo, e está tudo certo, a gente ainda vai acertar isso aí depois. Isso é tão real e me dá tanta esperança que Pedro se tornou uma das pedras angulares da igreja depois deste episódio. Pedro é o homem que a sua primeira mensagem, depois de tomado, restaurado por Jesus, porque, como vocês sabem, lá em Lucas, Jesus ressuscita, e depois que ele ressuscita, ele vai encontrar Pedro, e tem aquela famosa conversa com Pedro, onde ele diz: Pedro, tu me amas? E fazia referência exatamente a esse episódio. E Pedro é restaurado e se torna um homem segundo o coração de Cristo, a ponto de não mais fugir quando Jesus é preso, pelo contrário, ao ponto de morrer por ele. E quando está diante da sua morte, decidem crucificá-lo, ele diz: não me crucifiquem como crucificaram o meu Senhor, porque eu não sou digno. Me crucifiquem de cabeça para baixo. O que Jesus faz com homens que se arrependem? Ele fez tudo isso por meio de tudo que sofreu. Era para isso. Quando lá em Hebreus fala da alegria que lhe estava proposta, era isso, era ver um Pedro restaurado, era ver você restaurado, que antes mentia e não mente mais, bebia e não bebe mais, se prostituía e não se prostitui mais, porque você olhou para o sofrimento de Cristo, entendeu a mensagem, abraçou a mensagem, se arrependeu do seu pecado e o abandonou. E não só isso, agora se coloca como um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Era essa a alegria de Cristo, era essa alegria que a cruz lhe propusera. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem, a gente estava aqui no início do louvor cantando: fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Não sei, eu entendo que tem uma licença poética para essa canção, e de fato a Bíblia fala sobre fogo nos olhos de Jesus, mas eu não acredito que seja esse o ponto que faz alguém se apaixonar. Mas olhar por tudo que Ele fez por nós, isso faz. Se não faz, não sei o que faz. Jesus sofreu tudo isso. E a canção diz: queimou todos os outros amores. Eu acredito que esse é o objetivo dessa série: tirar o teu coração de qualquer outro lugar e só olhar para Ele, porque isso basta. Isso vai sarar a tua alma, isso vai sarar o teu corpo, isso vai sarar a tua casa, isso vai resolver os problemas reais que você tem, porque muitos dos problemas que você tem, do ponto de vista espiritual, nem problemas são. Nem problemas são. E eu quero finalizar. Eu queria convidar o pessoal do Ministério de Louvor para subir aqui. A gente deve olhar para esse conjunto inicial de sofrimentos pelos quais Jesus passou, os sofrimentos emocionais, os medos, as angústias. Lá em Hebreus, atenção, Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não consiga se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele passou por elas. Você está sofrendo emocionalmente?
Está com ansiedade, depressão, tristeza, angústia. Jesus sabe o que é isso. Em níveis infinitamente superiores ao que você talvez esteja sentindo agora. Isso não significa que Ele te abandonou. Significa simplesmente que Ele está permitindo por um tempo você passar por o que Ele passou, para que você aprenda alguma coisa, para que você olhe para Ele e o reconheça como seu único e suficiente Salvador. A nossa vida transformada e redimida é a alegria do céu. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.